meus amigos, minhas amigas da Casa Federativa Estadual do Ceará, nossos votos de muita paz. Corria o ano de 1856, faltando exatamente 12 meses para a publicação do Livro dos Espíritos, quando o professor Rivail, impressionado com aqueles fenômenos que aconteciam em reuniões hebdomadárias dentro da sociedade parisiense, numa determinada noite, recebeu de um amigo o relato de um sonho que teria vivido o monge agostiniano Martinho Lutero. 4 séculos antes, na Alemanha, aquele reformista que iria sacudir a igreja com as suas 95 teses apresentadas no portal da igreja de Wittenberg, tivera um sonho em que numa noite Martinho Lutero fora levado aos portais, aos tabernáculos do céu. E ao chegar à morada dos eleitos, Martinho Lutero deu-se conta de que as pessoas que lá viviam eram muito felizes, sorridentes, alegres. Diante do anjo que lhe acompanhava aquela jornada fora do corpo, em deslumbramento, Martinho Lutero teria perguntado: por acaso aqui no céu moram os católicos? Ele era católico, monge da Ordem de Santo Agostinho. E o anjo respondeu: no céu não há católicos. Então esses que estão morando aqui no céu em júbilo são os protestantes? Não. Aqui não tem protestantes morando no céu. Então esses que habitam alegremente o paraíso são os adeptos de Alá? Também não. Conquanto respeitáveis os muçulmanos, aqui também não há muçulmanos. Então certamente os habitantes do céu são judeus, aqueles que leram o Torá e admiram a doutrina trabalhada e lapidada por Moisés. Igualmente, negativa a minha resposta. Aqui não há judeus. Martinho Lutero, intrigado, então perguntaria ao anjo: ué, então quem são esses moradores que eu vejo tão alegres, risonhos, por partilharem as delícias do paraíso? E o anjo, olhando firmemente para o desgarrado da terra, cujo corpo dormia placidamente aquela noite, em deslumbramento numa vivência onírica, informou a ele: no céu não cogitamos de religiões. Aqui no céu moram todos aqueles que observaram a conduta do bem, que tiveram uma vida ética, nobre, diamantina. Aqui no céu há moradores que foram materialistas, não cultivaram nenhuma crença, mas foram profundamente religiosos na terra. Esses são os habitantes do céu. Martinho Lutero teria olhado para o anjo, tomado de um grande impacto, e respondido: basta, chega. Leve-me de volta à terra, eu preciso fazer uma reforma na reforma. E acordou. Talvez não tenha havido tempo para que o monge agostiniano trabalhasse melhor a sua reforma, porque existe um erro histórico que admite que Martinho Lutero criou a reforma protestante. Não há um erro mais grosseiro e hediondo do que esse. Martinho Lutero nunca teve a ideia de criar uma doutrina, uma religião que se opusesse à Igreja Católica. Primeiro porque ele era monge agostiniano, portanto católico.
O que ele desejava naquele final de século XIV para século XV era uma reforma da Igreja Católica. Ele estava profundamente horrorizado com o luxo do Vaticano, com a opulência anticristã em que vivia o papado, os bispos, os cardeais. Ele estava horrorizado porque havia descoberto uma Bíblia dentro da igreja, dentro da biblioteca da Universidade de Wittenberg, onde ele teve acesso pela primeira vez a ler a Bíblia em latim. E como estudioso de teologia, quando ele descobriu aquela Bíblia que ele bebeu nas fontes do Novo Testamento, ele deu-se conta de que a doutrina religiosa da qual ele abraçava e fazia parte, a Igreja Católica Apostólica Romana, estava profundamente desviada daquele evangelho primitivo. Martinho Lutero, portanto, profligava para que a igreja fizesse uma revisão de sua conduta, de sua ética, e voltasse para resgatar aquele cristianismo primitivo que pontificou nos primeiros 300 anos após Jesus. E o que ele recebeu foi uma severa admoestação do Papa de então, e como ele não se retratou das 95 teses em que ele contestava o luxo, o desvio de caráter, a indignidade que tomava conta das casas pias, dos monastérios, dos carmelos, ele não se retratou, o Papa o excomungou. A palavra excomunhão é ex, fora, comunhão. Você não comunga mais no rebanho. Então você está expulso do rebanho, como se fosse uma ovelha com febre aftosa ou a doença da vaca louca. Você é afastado do conjunto, do coletivo. Ele foi excomungado. Queimou a excomunhão em praça pública para demonstrar a sua indignidade, a sua indignação para com o papado, para com a doutrina espousada no Vaticano. E depois refugiou-se num castelo na Alemanha para traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que posteriormente seria impressa na gráfica de Gutenberg. E daí a Bíblia se espalharia pela Europa e sofreria outras traduções, sobretudo para as línguas neolatinas, o espanhol, o italiano, o francês e, oportunamente, como usamos muito no Brasil, a tradução do padre João Ferreira de Almeida para o português. Naturalmente, que príncipes e monarcas da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra e de Países Baixos, que contestavam a igreja, se valeram da rebeldia do frade agostiniano para se separarem da igreja. E tivemos, portanto, as doutrinas severas, draconianas e rígidas, fanáticas e fanatizadoras de João Calvino, de Zwinglio, de outros pensadores na Inglaterra, como o próprio rei Henrique VIII, que para celebrar o seu divórcio, exigiu da igreja que anulasse seu casamento, que não obteve. Ele então funda uma religião, o anglicanismo, se valendo da própria igreja. É como se fosse o Ctrl-C, Ctrl-V. Ele pegou a própria doutrina da igreja e deu outro nome. E passou a dizer agora que nessa doutrina que vigorava em toda a Grã-Bretanha, no Reino Unido, o chefe do Estado-Maior da igreja não era o Papa, era o rei da Inglaterra. Aliás, até hoje. A maior autoridade do anglicanismo é a Rainha Elizabeth. Ela designa apenas um cardeal ou arcebispo de Canterbury. E ele responde administrativo, mas a última autoridade é a rainha. Portanto, no anglicanismo é permitido o divórcio. E as outras doutrinas que foram surgindo. Depois ela se multifacetou
em centenas de denominações. Os Quakers, na Suíça, na Suécia, que viajaram para os Estados Unidos oportunamente no bojo das grandes navegações, século XVII, século XVIII, como no Mayflower, e ali na Pensilvânia e em estados norte-americanos, estabeleceram comunidades evangélicas de comportamento e de doutrina extremamente rígidas, leitura literal do Velho e do Novo Testamento. E no Brasil chegaram várias denominações que hoje se multiplicam ao infinito, conforme o censo do IBGE identificou em 2010, no último censo, quase 8 anos atrás. Portanto, Martinho Lutero tentou reformar a sua igreja, não conseguiu. Muitos, se valendo da sua ideia rebelde, do seu rastilho de pólvora aceso, libertaram-se do tacão do Vaticano, criando doutrinas que dominaram o cenário europeu e hoje se espalham pelo mundo sob diversas denominações. O professor Rivail voltou impressionado com este sonho e, ao chegar em casa, abril de 1856, ele, após se recolher, teve um sonho também. Resgatado do corpo por uma entidade nobre, luminosa, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi levado a uma região pardacenta, nevoenta, escura, onde foi colocado num platô de frente a um precipício, a um abismo. E ali, contemplando aquelas regiões nevadas, escuras, onde a névoa parecia ter cor de fumo queimado, eis que ele ouviu brados, gargalhadas histéricas, gargalhadas de loucura, pedidos de ajuda, de socorro. E naturalmente que o professor Rivail, se dirigindo à entidade nobre que lhe acompanhava ao voo solitário aquela noite em desdobramento, perguntou: meu amigo, aqui porventura neste abismo estarão os grandes imperadores de Roma, responsáveis pelas carnificinas contra os cristãos? Não, Rivail, respondeu o anjo tutelar. Homens do quilate de Nero, de Calígula, de Domício e de outros, como Adriano, que se caracterizaram pela agressividade e pela violência, eram psicopatas. Para estes, a divindade os fez retornar mais tarde à matéria em abençoadas reencarnações, e alguns já se sublimaram, estando a caminho das regiões felizes. Então, nesse abismo, este choro, este pranto, estas dores, teriam sido daqueles que condenaram Jesus à crucificação? Também não. Aquela massa ignara que apupava o Cristo na tarde pardacenta do Calvário estava sob uma obsessão coletiva. Muitos agiam por ignorância ou por interesse pessoal. Naturalmente, com a desencarnação, compreenderam a verdade. E muitos deles hoje são auxiliares de Jesus, mergulhados na terra, no corpo ou fora dele, perfeitamente cristianizados. Então explicai-me, disse Rivail, estarão aqui nessas regiões aqueles sanguinários ditadores do passado, do quilate de Átila, Alarico, o Visigodo, Gengis Khan e outros que levaram carnificina e rios de sangue em toda a Europa e a Ásia? Também não. Estes homens a que te referes, eram destituídos de qualquer sentimento de piedade. Eram verdadeiros assassinos. Para eles, a divindade programou reencarnações remissoras. E mergulhando no corpo e dele saindo várias vezes, alguns compreenderam as atrocidades que cometeram
e já se encontram em evolução para regiões nobres. O professor Rivail se inquieta e pergunta ao anjo: então, por misericórdia de acréscimo, esclarecei-me de quem são esses gemidos, essas dores que me cortam a alma. E o anjo respondeu: aí nesse vale de sombras e de lágrimas, onde se demora o ranger de dentes, estão todos aqueles que na terra conheciam a mensagem do Cristo e não a esculpiram na própria vida. Os que estavam perfeitamente esclarecidos e desertaram dos deveres e da ética, lançando o Cristo na vala comum e se valendo das suas próprias atrocidades para viver a vida como melhor lhes parecia. Aí estão os gozadores, os cínicos, os hipócritas, os mascarados, os fingidos. O professor Rivail, arrebentado de angústia, pediu para voltar para casa e de repente se viu plugado ao corpo, na Paris 1856. Levantando suado naquela noite, o venerando mestre se dirigiu ao seu gabinete, acendeu um castiçal com algumas velas e, tomando da caneta tinteiro, levou-a ávida ao estojo de Nanquim e escreveu uma pergunta para submeter aos espíritos na noite seguinte, quando haveria reunião para debater a construção daquilo que seria um ano depois o Livro dos Espíritos. E ele escreveria uma questão que no Livro dos Espíritos leva ao número 642, onde ele pergunta textualmente: para agradar a Deus e assegurar um bom lugar na vida futura, bastará que a criatura humana, o homem, não pratique o mal? Ao que as entidades venerandas na noite seguinte responderiam: não basta não praticar o mal. É necessário que a criatura humana faça todo o bem que está ao seu alcance, porque responderá sempre pelo mal que se instala quando o bem não é feito. 642 é a questão até hoje, mais de 160 anos depois. Indiscutivelmente, um ano depois, o Livro dos Espíritos despertaria do letargo, da letargia, da modorra, do estado torporoso, a sociedade parisiense, pelo impacto das suas primeiras 501 questões, e na segunda edição de 1860, pelas suas 1019 numeradas. Pelo fato de trazer no seu bojo a filosofia socrática, resgatar aquele pensamento do insigne mestre da filosofia em Atenas, quando ele provocava o despertamento da alma dos seus estudantes para as interrogações que toda criatura deve fazer em vida antes de abandonar o corpo, tentando equacionar os enigmas do destino, da morte e do ser. Temos medo em nossa existência, para não dizer receio ou pânico, de fazer essas interrogações magnas, tremendas, e temos receio não tanto das perguntas, temos muito receio das respostas, porque elas podem desassossegar a nossa ignorância e abalar as nossas certezas. Aquilo que pensamos que se diluirá e encontramos a insustentável leveza das nossas aquisições filosóficas demandando estudos mais profundos, interrogações mais severas, a viagem para dentro, quando a maioria prefere viajar para fora, interrogar sacerdotes, padres, xamãs,
bispos, como se eles tivessem as respostas que são nossas, das nossas inquietações. Milhares de pessoas estiveram na Índia nos últimos 30, 40 anos para se entrevistar com Sai Baba. E diria-me uma amiga do Rio de Janeiro que esteve com ele, que quando esteve no seu ashram, ele perguntaria em inglês: de onde é que você veio? E ela respondeu: Swami, eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil. O que é que você veio fazer na Índia atrás de mim? Eu vim pedir ao Senhor que me desse a chave da felicidade e equacionasse os meus problemas. A chave de sua felicidade ficou no Rio de Janeiro. Sai Baba não tem solução para o seu problema, porque onde está o seu problema, está a solução. Quer localizá-lo? Volte ao Rio de Janeiro e enfrente os seus fantasmas. Ela voltou como foi, carregada de problemas. Invariavelmente recorremos a gurus, avatares, achando que eles têm um pó mágico como fosse o de pirlim-pim-pim, que a fada Sininho jogava sobre as pessoas que não eram da terra do nunca, para poderem voar como Peter Pan e enfrentarem o pirata de uma mão só. Não há pó mágico, a não ser no cinema, nas narrativas de Harry Potter ou na fantasia de Steven Spielberg, em tantos filmes que esse notável diretor dirigiu. A realidade é nua e é crua. Eu tenho que me perguntar como despertar para a vida. Leon Denis, escrevendo o notável prefácio do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de 1908, exatamente 110 anos atrás, proclama que no final da vida, no ocaso da existência, nós somos avassalados por uma grande inquietação. Sabemos a maioria das matérias da vida: história, geografia, matemática, português, aritmética. Chegamos ao final da vida, acumulamos um grande conhecimento sobre as ciências que compõem a grade do conhecimento humano. Mas o que é fundamental, não sabemos. De onde vim? Por que estou aqui? Como aqui cheguei? Como sairei? Para onde vou? Ninguém respondeu isso ao longo de uma vida. E Leon Denis acusa que chegamos ao crepúsculo da existência com profunda inquietação. Domínio culinária, domínio física, matemática, astronomia, ciência, história, medicina, direito. Mas a morte está ali me acenando e eu não sei nada sobre ela. Como é que eu vou atravessar o rio Estígio para me valer da mitologia? Qual é a moeda que eu vou ter para pagar Caronte, o barqueiro da morte? Na antiguidade, a morte era tão revestida de mistérios que os defuntos eram sepultados com uma moeda na língua, dentro da boca. Porque a tradição mitológica consagrou que quando o indivíduo chegasse nas margens do rio da morte, que era o Estígio, um barqueiro que era uma caveira, vestido de negro, segurando uma imensa madeira com que tocava o fundo do rio numa jangada, encostava silenciosamente a jangada, os mortos subiam na jangada e o barqueiro pedia a cobrança, a moeda. Todos tiravam a moeda e davam a Caronte, o barqueiro da morte. Ele atravessava o rio da morte e ia para a outra margem, que era a imortalidade, onde os passageiros desciam para viverem a plenitude da pós a morte. Quem não tivesse a moeda não era transportado por Caronte. Com a modernidade, hoje ele já aceita vale transporte. A mitologia consagrou esse aspecto e ainda hoje a morte
é desenhada por muita gente como sendo uma caveira velha com uma foice na mão. Se até os crimes pelos códigos terrestres são abrandados com trabalho, com progressão da pena, com a chamada condicional, graça, anistia, indulto, alguns crimes exigem fiança. Eu posso pagar e entro em liberdade? Por que é que Deus, a suprema misericórdia, me condenaria ao inferno eterno porque furtei uma galinha assada numa televisão de cachorro para alimentar minha família que está faminta? Qual a proporcionalidade em que eu fiz um furto famélico e a divindade me condena ao inferno eterno? Tem uma coisa errada. Deus talvez tenha que vir ao Brasil tomar um curso de direito penal para entender que o nosso é mais misericordioso do que o dele. O dele não dá chance de remissão. O do Brasil permite até tornozeleira eletrônica. Há crápulas e células cancerosas que arrebentaram o país e usam tornozeleira eletrônica em casa. A prisão é domiciliar. Não é na Papuda, não é em Pinhais, não é em Bangu, 1 e 2, não. É dentro de casa, com todas as regalias do lar e a tranquilidade de estar entre os seus. No inferno estaria sendo queimado eternamente, sem nunca morrer, porque já estou morto, pagando pelo meu crime? Que Deus é esse? Ainda é o Deus ancestral. Quando o Espírito não despertou, ele então construiu um Deus à sua imagem e semelhança. Deus está humano demais. Acaba de ser publicado há 60 dias atrás um livro intitulado Crê ou Não Crê. De um lado, 2 escritores. De um lado, um padre da Igreja Católica, Fábio de Mello, sacerdote, inteiramente dedicado, abrasado por a sua doutrina deísta. Do outro, um historiador ateu e materialista, o professor Leandro Carnal. E eu fiquei me perguntando quando adquiri o livro, como é que a editora Planeta conseguiu reunir no mesmo livro quem acredita em Deus e quem não crê em Deus. Aquele que crê na existência do Espírito e aquele que só prevê que o homem é do berço ao túmulo, depois nada. E os dois conseguem dialogar com profunda elegância, com profunda filosofia. Por que é que um crê e por que é que o outro não crê? Até que o padre provoca o historiador. Leandro, por que é que você deixou de crer em Deus? E Leandro Carnal, que foi seminarista, portanto ia ser padre, chegou a ser seminarista, responde: eu me afastei de qualquer ideia de Deus, porque o Deus que quiseram me implantar estava humano demais para meu gosto. Era um Deus que tinha paixões, ira, inveja, Deus que esmagava filho, dava bombons a um, serenata de valsa, serenata de amor, sonho de valsa, e a outros dava chumbinho para matar. Era um Deus humano demais. Quando eu vi esse Deus humano demais que queriam me vender, eu larguei Deus e fui viver o mundo. No próximo dia 18, daqui a 17 dias, ele estará conosco em Salvador. Conseguimos na agenda dele um espaço para ele fazer uma conferência no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia. É um dia de segunda-feira, 17 horas. Eu vou chegar às 3 da tarde. Quero conhecê-lo. Vou levar 4 dos livros dele que tenho para ele autografar. Porque me parece ser um dos homens mais fascinantes dos nossos dias no Brasil, como orador, como pensador, conquanto materialista e ateu, mas respeitável no seu materialismo, no seu ateísmo. O outro,
um notável sacerdote que vem cantando e sensibilizando multidões de católicos. Alguém teria me perguntado em Salvador, você nunca foi a um show do padre Fábio de Mello? Eu disse, não. E por quê? Eu digo, porque eu tenho medo de me apaixonar. O homem é muito bonito. Deixa ele lá, em nome de Jesus. E eu cá. Eis porque a filosofia do passado é preciso ser resgatada, como Kardec resgatou. O pensamento de Kardec é eminentemente socrático. Allan Kardec resgatou a maiêutica, aquela que indaga. O que é isto? Para que é que serve isto? E aquilo? Aquilo. Não é à toa que o homem fez 1019 questões. 1019 interrogações que permanecem tão atuais hoje quanto eram 160 anos atrás. Quanto mais eu examino esta obra e não viajo sem ela, o meu livro dos Espíritos é de bolso para diminuir o peso, mas sempre físico, não levo ele virtual, eu me impressiono com a lógica das perguntas, com as dúvidas de Kardec. Parece que eu estou vendo Kardec hoje. Parece que ele fez as perguntas ontem, semana passada, para o homem contemporâneo que está mais perdido hoje que estava no século XIX. Tomado pelo materialismo, pelo niilismo, pelo hedonismo, pelo sexismo, pela alcofilia, sexolatria, toxicomania e tudo que embriaga os sentidos. Tudo que leva uma sociedade a ser consumista até dizer chega. Ele propõe um despertamento para a espiritualidade, resgatando o valor da religião. Como essa palavra está desgastada. A gente tem medo de se aproximar de religiosos, porque todos querem nos convencer daquilo que eles próprios não estão convencidos. O espírito Joana de Ângeles, nas suas 20 obras da chamada série psicológica, publicaria diversos títulos onde ela afirma que toda pessoa que tenta convencer o outro de alguma coisa é porque não está convencido daquilo que está pregando. É uma maneira psicológica da pessoa se autoafirmar no outro. Se eu conseguir convencer você a comer carne, eu próprio vou me convencer que talvez seja boa. Aí empurro carne em você, até me convencer. Porque quem está convencido não tenta convencer a ninguém. Entra em equilíbrio. Age conforme aquela verdade que abraçou. E a sua conduta convence o outro. Eu notei que você nunca perde a paciência. É porque eu me convenci de que a calma, a mansuetude, é melhor do que a neurastenia. Já experimentei ser neurastênico, os resultados foram os piores possíveis. Tive gastrite, úlcera, insônia, eu tive alergia. Aí eu passei a adotar uma conduta. Não vou lhe convencer da calma. Eu sou calmo. Estou aqui exemplificando. Quem acredita numa coisa se comporta conforme a crença naquela coisa. Não tenta ideologicamente converter nem convencer ninguém. Age segundo aqueles princípios. Ah, mas todo mundo faz diferente. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou eu. Todo mundo é todo mundo. Eu ajo assim. Ah, mas todo mundo faz diferente. Que faça. Mas na minha consciência, a atitude correta deve ser essa. Eu vou segui-la. Como diz Allan Kardec em Obras Póstumas. Se eu estiver errado e todo mundo estiver certo, acabarei por pensar como todo mundo. Mas se todo mundo estiver errado e eu estiver certo, todo mundo acabará por pensar como eu penso. Ninguém foge disso. A verdade é um imã, ela é um atrator, ela puxará cedo ou tarde o indivíduo
para a aquisição da legítima compreensão. Então a verdade é suave, ela não se impõe com violência. A palavra religião está profundamente desgastada porque os próprios religiosos a desgastaram. A palavra de ordem não é mais religião, é religiosidade. Conforme diz Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, apresentando André Luiz. Precisamos hoje em dia de espiritualismo e de espiritismo. Sim, diz Emmanuel, mas muito mais de espiritualidade. Quase todo mundo hoje em dia, com exceção dos materialistas, dos ateus, tem uma religião, mas nem sempre a conduta espelha a religião abraçada. O discurso passa a ser: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Minha conduta no púlpito é uma, lá fora, entre quatro paredes ou na rua, é outra. O que tem gerado uma sociedade com uma grande problemática de fissão do ego. Porque isso leva o indivíduo a um conflito. Ele tem que afivelar uma máscara ao rosto para fingir o que ele não é. Dentro de casa, pendura a máscara na parede para ser seu real. No dia seguinte tem que botar de novo a máscara. Mas quem tem máscara é o Homem de Ferro, é o Batman, é o fantasma que vive na África. Quem tem máscara são super-heróis que escondem, como o Homem-Aranha. O jovem rapaz picado por uma aranha radioativa, conforme está na trilogia do filme. Depois ele se dá conta que tem superpoderes. Constrói uma máscara, uma roupa e afivela. Mas vive o drama de amar Mary Jane. Mas quem é que ama Mary Jane? É o rapaz legítimo, Tobey Maguire, que vive Peter Parker? Ou é o Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha é uma máscara, é uma fantasia, é uma roupa. Quando ele tira e caminha pelas ruas, ele é Peter Parker, que tem uma velha tia com quem ele mora, que ama uma moça que se chama Mary Jane. Em algum momento ele terá que tirar a máscara para dizer, sou eu, e assumir a realidade do seu sentimento. Ou então ser uma super-herói casto. Como, aliás, todos eles o são. Notem que o super-homem, desde que veio de Krypton para a Terra, nunca tomou realmente a heroína. O Pato Donald até hoje está solteiro. Mais de 60 anos, não casa com Margarida. Duvido a que alguém encontrar um gibi onde Mickey pediu Minnie em casamento. Pateta casou com Clarabella? Nunca. Tudo solteiro, encalhado, e elas também. Nem no desenho animado se escapa. Porque no fundo a gente pode fazer uma interpretação do desenho animado. No fundo ali é um conflito. É um conflito que espelha a realidade humana. Eu quero, mas tenho medo das consequências. Eu desejo, mas tenho medo das responsabilidades. Chico Buarque de Holanda, nosso notável cantor e compositor, definiu bem o casamento. Chico, o que é o casamento? E ele responderia num show em São Paulo. Casamento é uma fortaleza. Quem está fora está doido para entrar. Quem entrou está louco para sair. É verdade. Um casamento feliz na terra é um pedaço do céu instalado na terra. Um matrimônio infeliz é uma gleba do inferno instalado na terra. Há muitos céus, há muitos pedaços de inferno. Mas o despertamento espiritual leva o indivíduo à maturidade. E uma palavra ancestral, Joana de Ângeles, no seu livro O Despertar do Espírito, publicado há 17 anos atrás, eu estava no lançamento. Era o ano 2000.
a Federação Espírita do Estado da Bahia recebeu um convite de duas federativas nacionais, a brasileira e a portuguesa. Elas desejavam fazer no mês de março daquele ano, do ano 2000, um grande evento para comemorar os 500 anos do Brasil, que se deu em abril. E a federação, a nossa, tinha acabado de realizar um congresso, em 1999, no mês de outubro. Então a gente só teve pausa, novembro, dezembro, janeiro e março, outro evento. Todos os diretores da federação disseram assim: a equipe da FEEB está exausta, acaba de sair de um congresso estadual e vai fazer a chamada Conferência Brasil-Portugal. Esse foi o título da conferência. Fizemos. Foi no Centro de Convenções da Bahia e teve 53 oradores. Os maiores do Brasil e de Alemar. Lá estavam Divaldo, Raul, lá estava Jorge André, ainda encarnado, lá estava Geraldo Guimarães, os dois últimos já desencarnados, lá estavam oradores do Brasil e de Alemar, Dona Isabel Saraiva, de Portugal, muita gente caminhando, lotando ali, 2.000 pessoas, tudo foi feito a toque de caixa, mas se organizou um grande evento que entrou para os livros didáticos de história do Brasil, porque um decreto do Ministério da Educação e Cultura da época diz que todo evento do ano 2000 que tivesse por referência comemorar a história do Brasil entraria nos livros didáticos. Aquele evento vai entrar ou já entrou. E naquela época, naqueles dias, Divaldo fez o lançamento lá e eu adquiri o livro lá, O Despertar do Espírito, onde ela diz no prefácio, numa nota de rodapé: com a presente obra, pretendemos homenagear os 500 anos do Brasil através da Conferência Brasil-Portugal, realizada nesta cidade pela FEEB, a pedido da FEP portuguesa e da FEB, Federação Espírita Brasileira, Joana de Anjos. Nota de rodapé. Portanto, ela investiu, desde aquela época, num livro. De lá para cá ela escreveu a nossa benfeitora de nossa casa, O Caminho da Redenção. Ela escreveu vários livros, sempre para tirar de dentro de nós um entrave ao despertamento espiritual. A palavra culpa. Carregamos ancestralmente esta palavra, culpa. Somos uma sociedade de culpados. A culpa é sua. Ai, por que está sujo? A culpa é sua. O evento não se realiza, a culpa é sua. Me disse um preletor da Sechonoye, em um evento que eu participei representando o Espiritismo: Mariano, todas as vezes que você usa o indicador para dizer a culpa é sua, não me esqueça que tem 3 dedos apontando para você. Eu não tinha percebido isso. A culpa é sua. Tem 3 dedos contra mim, só um contra ele. Perdi a partida, deu 3-1 a partida. Acabou. É mesmo. Elimine essa palavra, me disse o preletor. A palavra de ordem é responsabilidade. E essa palavra incomoda muito, porque ela propõe ao indivíduo que ele desperte, que ele assuma seu destino. Eu agora sou senhor de minha trajetória na terra. Eu sou senhor das minhas atitudes e das minhas omissões. Voltemos à questão 642. Eu recebo uma gleba, nada plantei. Passa o Senhor que a mim confiou aquela gleba. E ele vai dizer: por que está cheio de maconha? Não, senhor, não plantei maconha. Também não plantou nada que preste. Passou o inimigo e semeou maconha, o escauracho, tiririca, erva daninha. Você é responsável. Mas, senhor, não fui eu que plantei. Não plantou. Deixou o terreno livre para outro plantar. Então você é responsável pelo que nasce ou deixa de nascer. Eu lhe dei para plantar. Anotemos Jesus narrando a parábola dos talentos. Tome 1, tome 2, tome 4.
Mais tarde volta para a prestação de contas. 4, tome 8, Senhor. 2, tome 4, Senhor. Todos 2 multiplicaram. E você? Enterrei no chão, Senhor. Recebi um talento, está aqui o talento de volta. Estamos quites? Não. Estamos quites, não. Eu lhe dei o talento para você empregar, lutar por ele. Você poderia perder ou ganhar. É risco. Quem lida com o mercado financeiro perde e ganha. Bolsa de valores é um local que sobe e desce. Tem noite que eu perco, no dia seguinte posso ganhar. Depende do tipo de ação. Mas eu tenho que botar meu pescoço na guilhotina. Ela pode descer, cortar ou não. Eu lhe dei um talento para multiplicar. Servo mau, preguiçoso, indigente. Atira-o na terra onde há prantos e ranger de dentes. A nossa viagem pela matéria é risco. Minha reencarnação nossa pode ser exitosa ou desastrosa. Depende das atitudes que eu vou tomar. Agora, eu não posso negar, nenhum de nós pode, que com o advento da doutrina espírita, substituir culpa por responsabilidade. Ela me deu material, diríamos na Bahia. A doutrina espírita me deu régua e compasso, como diria Gilberto Gil, para eu saber o que devo do que não devo fazer. O que posso do que não posso. A doutrina me dá a dimensão do que sei e do que não sei. Eu não vou dar um passo maior do que a perna. Nem vou colocar o chapéu onde o braço não alcança. No ditado popular. Isso significa que a doutrina espírita é um choque de realidade. Porque ela vem para despertar o espírito. Acordá-lo da letargia da matéria. Na questão 799 e 800 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como é que o Espiritismo vai triunfar na Terra? A resposta deles é dura, destruindo o materialismo. André Luiz Peixinho, na Bahia, prefere uma palavra mais suave, superando, transcendendo o materialismo. Não vamos destruir, não. O materialismo foi bom. Nos deu esse mundo que está aí, cheio de cultura, de tecnologia, de internet. Foi bom esse materialismo. Mas agora ele virou um veneno. Porque uma coisa que numa época é boa, em outra torna-se contraproducente ao processo evolutivo. É Kardec que diz isso. Engatinhar por uma criança é ótimo. Porque é o exercício de fixação dos movimentos. Ela precisa andar, não sabe, porque a musculatura dela não permite, ela engatinha. Mas depois ela tem que abandonar o engatinhar. Ela tem que andar. Não vou encontrar nenhuma pessoa adulta que pode andar engatinhando. Não teria mais lógica. A mamadeira de mamãe foi ótima naquele período. Não posso agora estar com a mamadeira na boca, querendo leitinho materno na minha idade. Na minha idade, eu estou atrás de fuçura, acarajé, abará, meninico de carneiro, rabada, bode assado. Coisas mais light. Coisas mais saudáveis. Não dá para ficar mais com leitinho materno, não. Chega. E quando a idade vai avançando, eu vou voltando, de certa maneira, à fase infantil. Meu metabolismo cai e a alimentação passa a ser mais suave. Diminui o açúcar, tenho medo de diabetes. Diminui o sal, tenho medo da hipertensão. Diminui a gordura, tenho medo dos tracomas, das problemáticas, dos teromas, das plaquetas de gordura, do colesterol. É natural. Passo a ter uma alimentação mais leve, compatível com o metabolismo do meu corpo no crepúsculo da existência. É natural. É uma onda. A alimentação obedecendo o ciclo da máquina física. Portanto, Joana vem despertar-nos na sua série psicológica
onde pontifica essa obra que nomina a exposição da noite, o despertar do espírito, onde ela convida o indivíduo a sair do buraco onde se encontra, do mito da caverna de Platão. Sai da caverna, tem vida lá fora, tem um sol brilhando lá fora, é preciso sair, sim, mas o sol vai ferir minha retina. Vai, no primeiro momento fere, depois acostuma. Notem que nossa íris, quando é noite, ela se dilata para captar o máximo de luz. Mas se alguém joga uma lanterna, ela fecha. O que na pessoa moribunda chamam midríase. O médico chega com a lanterna e coloca. Se o olho reage, tem sinal de vida. Se não, o olho está midriático. Está morto. Não há mais resposta. Já houve a morte encefálica. O indivíduo está desencarnado ou desencarnando rapidamente. Já não responde mais a esse estímulo. Então é preciso que eu desperte espiritualmente para uma realidade que está ao lado da vida física. A paranormalidade, a mediunidade, os fenômenos espirituais estão ao meu redor. A morte é o canto da sereia que vai me arrebatar do carro físico para me levar ao além. Eu tenho que estudar esse além. E quando eu equaciono a morte, deixo de ter medo dela. O medo em muita gente transforma-se em pânico. E estamos vivendo a era da síndrome do pânico, que é um medo exacerbado. Nem o padre a que me referi há pouco escapou. Ele está em tratamento severo de síndrome do pânico. E confessou no vídeo que eu tenho, pensou em abandonar a batina. Alegou que não teria mais condições de enfrentar as multidões. Mas com o tratamento já voltou. O outro colega dele também de batina vem de uma severa depressão. Então cada um de nós não escapa, porque estamos hoje em dia com medo de enfrentar os nossos fantasmas, os nossos demônios internos, mas eu tenho que exorcizá-los. O Espiritismo me dá régua e compasso para enfrentar. E os meus demônios internos têm nome, sobrenome, CPF e RG. Quem são? Ignorância é um demônio. Soberba, presunção, egoísmo, vaidade, esnobismo e uma série de outros capetas modernos que vivem dentro de nós porque deixamos que eles entrassem e se alimentam do material estragado que jogamos para dentro, que é esse consumismo exagerado, esse materialismo crasso, que toma conta da sociedade, a levando de roldão, a ponto de podermos hoje em dia dizer que já há uma religião materialista. Estamos na era da religiosidade materialista. A religião está falando mais de materialidade, a chamada teologia da prosperidade, do que de transcendência. Está preparando o indivíduo para viver bem na terra. Conquistar emprego, um contra-cheque de 2 dígitos, o carro do ano, ter uma loja entupida de clientes, mas não prepara o indivíduo para a transcendência. O que será? Talvez seja porque temos muito medo, ou alguns têm medo, de perder o poder sobre a massa. Porque a religião é ferramenta de manobra da massa. O medo, você manobra pessoas. Se eu jogo medo, como aquele bandeirante, o bandeirante que era chamado Peixe Velho, ou Guerra Velho, ele, atrás das esmeraldas das Minas Gerais, como ele não achou as esmeraldas, ele chamou os índios que o seguiram e disse: se vocês não me entregarem as esmeraldas, eu tocarei fogo nos rios. Jogou cachaça numa bacia, índio não sabia o que era cachaça, e tocou fogo. Quando os índios viram a água cristalina pegando fogo, imaginaram que esse homem pode tocar fogo no rio. Meu Deus, que loucura! Todos os rios pegando fogo, mas os índios não sabiam que tinha esmeralda. O máximo que ele encontrou foram turmalinas, pedra semi-preciosa. As esmeraldas ele nunca achou.
e morreu sem tocar fogo nos rios. Eu até gostei da ideia, porque tocando fogo nos rios eu comeria muito peixe assado. Mas não funcionou. Os espíritos desencarnados tínhamos medo. É um fantasma, é um espectro. Depois que passamos a saber quem são os espíritos, acabou o medo. Hoje a gente tem medo do assaltante, do bandido, do sequestrador, da saidinha bancária. Diz quem tem medo. Nossas casas têm grade, tem filmadora, tem pitbull, tem alarme. Estamos com medo do outro encarnado, que pode me prejudicar e até me tirar do corpo. Mas desencarnado? Quantos me perguntam, quanto tempo morando sozinho? Eu digo, 21 anos. E sua casa mora muita gente, encarnado sou eu, desencarnado um bocado. Muitos ocupam lá. E você não tem medo? Eles nunca me fizeram mal. Mas tem desvantagem? Digo, tem, porque eles não lavam um prato. Viajei hoje de Salvador para cá. Deixei 3 copos sujos na pia e disse quando saí de casa, eu quero ver se domingo à tarde esses copos estão sujos, mas tenho certeza absoluta que os encontrarei sujos. Os guias não lavam, parece que tem alergia ou à água ou a saponáceo. É eu que tenho que fazer. São ótimas companhias, mas para lavar, zero. Brinco, porque só brinco com quem amo, com quem gosto. Naturalmente, temos que resgatar agora um novo conceito para o despertamento. Eu me ser responsável pelo que faço e pelo que deixo de fazer. Toda semeadura é livre, mas colheita é compulsória. Disso ninguém pode fugir. A ciência vem nos despertando para zonas cada vez mais avantajadas do pensamento. Joana diz isso no prefácio do livro, O Despertar do Espírito. Nunca a cerebração alcançou níveis tão extraordinários. Já visitamos todos os planetas do Sistema Solar. 4 naves, 2 Pioneer e 2 Voyager, já saíram do Sistema Solar. Estão além de Plutão, viajando no espaço infinito, para levarem a algum planeta, quando pousarem ou caírem, notícias de que existimos. Fantástico. Mas não conseguimos ainda na Terra visitar o condomínio do amigo. Temos receio de visitar o apartamento vizinho no prédio onde moramos para levar solidariedade. Passamos pelos invisíveis sociais. Não estou me referindo invisíveis a quem morreu, a quem está vivo. É o mendigo, o alcoólatra, o sem terra, o sem casa, o sem emprego, o sem internet, o sem tudo. Ele está zanzando pela rua sem pão, sem comida, e eu passo invisível. Se aproximou do carro, fecha o vidro, porque não sei o que é que ele vai fazer. É o menino, é o adolescente, é o adulto. Nós temos hoje na Terra, como diria um amigo nosso, qualquer foto de 160, 200 anos atrás, quando existia a fotografia nos primórdios, mostrava as crianças magras, esqueléticas, morrendo de fome. Toda foto que eu vejo agora de criança é obesa. De 100 anos para cá, a gente saiu da inanição para a obesidade. 53% da população brasileira está acima do peso. Nos Estados Unidos é 60%. Somos uma sociedade que está comendo demais e morrendo de overdose de comida. Hoje os campos da terra produzem mais grãos do que a humanidade é capaz de consumir. Não obstante, 1 bilhão de pessoas passa fome. Tem alguma coisa errada. Como diria nas histórias dos grandes escritores da Inglaterra, há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Isso demonstra de que é preciso corrigir isso. Somente quando o espírito desperta, ele passa a ver o outro. E ele dá-se conta de que ele não está sozinho na trajetória evolutiva. Nenhum de nós.
Ninguém evolui sozinho. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Será na parceria, na solidariedade, que vamos evoluir subindo. Em grupos, a 2, a 3, a 10, a 500, a 1000. A Terra passa nesses dias pela grande transição planetária e não nos referimos aqui à movimentação de placas tectônicas. Não é isso. A Terra sempre teve movimentação de placas tectônicas. Nenhuma novidade. A transição planetária que Miranda se refere é essa transição de valores. A pátria americana elege um negro presidente, Barack Obama. O Brasil elegeu uma mulher, já tirou, mas elegeu uma mulher. A Igreja Católica elege um Papa argentino, franciscano, que tenta resgatar o ardor do franciscanismo. Porque Francisco de Assis está na moda, está todo mundo falando dele, do seu exemplo. As mudanças de valores nas religiões. Veio à tona a homofobia, mas ao mesmo tempo a busca destes grupos para ter o respeito à sua opção sexual. Nunca se discutiu tanto racismo quanto na atualidade. Virou crime. Matar a mulher era símbolo de um homem de macho. Esse é macho. Esse é macho. Encontrou a mulher com outro, matou os dois. Legítima defesa da honra. Hoje em dia tem nome. Feminicídio. Lei Maria da Penha. A ponto de agora no nosso Congresso da Bahia, assistimos uma palestra do coronel, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, o coronel Anselmo Brandão, meu conterrâneo e espírita, orador do Congresso. A palestra foi tão concorrida e a sala tão pequena que até espírito desencarnado voltou da porta porque não cabia, tupido de gente. E Anselmo falando, contou que indo ao interior da Bahia para uma atividade da Polícia Militar, se aproximou dele um sertanejo, um homem simples, disse: Coronel Brandão, o senhor não tem aí uma lei chamada Zé da Penha? Porque eu estou apanhando. Minha mulher bate em mim. Não tem a Maria da Penha? Traga Zé da Penha. Aí ele disse: não conheço ainda não. Agora até homem está apanhando por causa do empoderamento feminino. Olha aí as mudanças de valores. Agora temos que tomar cuidado com tudo que a gente diz, porque esses aparelhos acabam com você. Uma notável mulher baiana, ministra, construiu uma reputação inigualável durante mais de 30 anos. Sua luta em defesa das minorias, sobretudo raciais da Bahia. Mas bastou um descuido de uma frase há poucos dias e caiu em desgraça. Literalmente, será demitida do ministério e volta, de certa maneira, com sua reputação abalada por causa de uma frase. O cuidado que nós temos que ter hoje em dia. Antigamente alguém me perguntasse: Marcel, como é que está a situação? A situação está preta, racista. Agora eu tenho que dizer o quê? Olha, a situação está afrodescendente. Que dificuldade. Tenho medo agora do que a gente vai dizer. Porque está todo mundo fiscalizando. Estamos num BBB mundial. Para onde eu vou tem gente me filmando, tem gente me gravando. Tem uma coisa aqui em meu bolso. Está aqui me gravando. Tem outra me filmando. Cruz credo. Estou perdido. Porque isso cai na rede. E alguém vai me mandar o joinha para cima ou o joinha para baixo. Quando eu abro os de baixo, vem as críticas. É natural. A pessoa pega pelo ângulo em que viu. Pega por aquele lado que lhe desagradou. Eu já recebi críticas, e só estou aqui comentando, não as estou rebatendo, de pessoas que anotaram erros em uma conferência que produzi durante 1 hora. Ela só teve olhos para ver deslizes históricos. Se eu disse datas erradas, nomes errados, acontecimentos errados. Eu falei durante 1 hora, mas ela foi armada para a palestra. Ela foi conseguir apenas ver meus erros.
O que é natural que numa conferência de 1h10, 1h20, você comete. Somos humanos, não somos máquinas. Aqui dentro não tem um Pentium 10, 1 terabyte de memória. Não, é uma máquina humana. Eventualmente posso me equivocar numa data para mais ou para menos. Mas a pessoa ir armada só para anotar erro, para depois dizer, e tudo que eu disse de bom, não ficou nada em 1 hora. Quando eu perguntei sobre a palestra, ele disse, nem seu tema, mas que você errou o nome daquele presidente da República, errou. Aquela data está errada. E aquela guerra não foi naquele período, foi em período outro. Para se ver como estamos hoje, armados, quando a proposta seria amados. Jesus proclamou, amai-vos uns aos outros. Adulteramos esta frase para armai-vos uns contra os outros. E estamos armados de todas as maneiras. Venha a doutrina espírita nos despertar o espírito. O que seria de nós sem essa doutrina? Pessoalmente, confesso aos amigos do Ceará, se o espiritismo não tivesse entrado em minha vida tão cedo como entrou na adolescência, eu estaria hoje no manicômio, numa casa de saúde mental, ou estaria no cárcere. Das duas, uma, eu iria. Com ela, tenho algum mínimo equilíbrio na vida. Me porto e como ela é imperiosa dentro de nós. Para onde eu vou, ela vai. Tudo que eu faço, ela está na consciência. Depois que eu conheci o Espiritismo, nunca mais eu pude pecar em paz. Porque tudo que eu faço, ela vigia. O que vais fazer, infeliz? Ela me dizendo. Eu disse, eu vou xingar. E de que te aprouve? E de que te aproveita xingar? Ora. Aí eu recorro à oração em vez da blasfêmia. Opto pela palavra nobre em vez do palavrão. E eu sei tantos palavrões. Mas não é mais meu estilo. A doutrina foi corrigindo, colocando um português castiço. Em vez de eu estar falando a gíria de rua, a palavra vulgar, usar a palavra correta. É assim o Espiritismo. Vai nos despertando e depois que a mente se abre, nunca mais ela volta ao tamanho original. O Espiritismo é um impacto só para frente, não tem mais recuo. Então que todos nós que adentramos o Espiritismo, agora permitamos que o Espiritismo entre em nós. Já entramos nele. Agora ele, o Espiritismo, pede licença para entrar em nós e fazer as modificações necessárias no linguajar, no pensamento, na ideia, na atitude, na vontade, nos desejos, transformando em necessidades. Os desejos vão ficando. Agora vem necessidades básicas que atendo para viver. E vamos marchando. Porque estamos na era dos grandes problemas. Depressão, síndrome do pânico, vazio existencial, obsessão. Como diria Castro Alves, certa noite, proclamou um dos líderes do umbral: espalhemos pela terra nosso fogo sexual, que ele queime mais que a guerra, deixe em cinzas a Inglaterra, o sexo nos dará a terra, avante, ó forças do mal. E um exército poderoso, de espíritos sensuais, se espalhou por toda a terra, desde os campos às capitais, e com grandes lutas cruas invadiu praças e ruas, até hoje andam nuas, até mães angelicais. Espírita, companheiro, cuidado com obsessão. Vejam nas trevas 1000 olhos, mestres da fascinação. Salvaguardai-vos na luz,
amparai-vos em Jesus, carregai a vossa cruz, fazei com os céus união. Muito obrigado.